Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Turismo Meeting, o nosso espaço digital quinzenal das quartas-feiras à noite, onde temos uma conferência sobre o turismo em espaço rural e tudo que envolve. Convidamos conferencistas com massa crítica que tenham ideias sobre esta temática, sobre o que envolve o turismo em espaço rural e que aceitem expô-las no espaço público, cujo nosso objetivo é construirmos uma rede em que desta rede todos possamos ter valor acrescentado. Hoje a nossa convidada e conferencista Maria João de Almeida, é jornalista, blogger, presidente da direção da Associação Portuguesa de Enoturismo, a APENO, que espero não estar a dizer nenhuma asneira. É alguém que conhece o enoturismo por fora e por dentro, portanto, tudo que envolve, quer no Portugal, quer em Portugal, quer por todo esse mundo fora. Maria João de Almeida, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um Obrigada. enorme gosto tê-la cá. Portanto, o que é que nos pode dizer sobre o enoturismo e o turismo em espaço rural? Bom, antes de mais, obrigadíssima, José, pelo convite. Enfim, nós na Apeno temos feito um trabalho muito intenso nos últimos 5 anos. E no fundo, e intenso porquê? Porque era uma necessidade haver alguma associação que se dedicasse a esta área. Nós, quando falamos de enoturismo, falamos de uma área que ainda tem muito por fazer. Enquanto que o vinho e o turismo já têm muita coisa desenvolvida, o enoturismo, apesar de se falar muito e de ser uma temática hoje em dia muito falada, ainda tem muita coisa por fazer. E a APN nasceu exatamente por essa necessidade, e vou fazer aqui um pequeno storytelling. A APN nasceu porque houve produtores do Alentejo que foram à Fitur, em Espanha, e que conheceram o presidente da Associação Espanhola de Enoturismo, José Vidal, que entretanto também fundou a Organização Mundial de Enoturismo, e ele perguntou, na altura, a esses produtores do Alentejo, que estavam lá presentes na feira, se existia alguma associação portuguesa de enoturismo. Ao que eles disseram que não, e quando regressaram a Portugal, vieram-me perguntar se eu não queria ajudá-los a fundar à associação e a resolver algumas questões que eram muito incisivas no setor. E, portanto, eu achei aquilo muito interessante, porque, como deve calcular, eu, como jornalista de formação, acompanhei toda a Revolução Vitivinícola desde a década de 80 e 90. E depois, obviamente, o enoturismo veio por atacado, e veio realmente fazer com que as coisas tivessem que ser mais organizadas, não só no espaço rural, não é? No espaço, portanto, nos turismos rurais, digo eu, que também produzem vinho, mas como também em várias outras empresas, porque o enoturismo não é algo que que seja praticado pelos produtores de vinho, seja ou não de turismo rural, não é? O enoturismo é feito também por empresas de animação turística, por agências de viagens, é promovido através de várias atividades que são desenvolvidas junto de produtores de vinho, também por alguns restaurantes, por alguns hotéis que promovem atividades de enoturismo com parcerias com os produtores de vinho. Portanto, havia aqui muitas definições e muita coisa para fazer neste setor. E por isso foi muito interessante porque esta conversa toda, este storytelling que eu estou a dizer, aconteceu antes da pandemia, e nós, quando fomos à BTL para apresentar a associação, acabámos por não apresentar nada porque não houve BTL, porque houve a pandemia, e portanto ficámos parados durante uns meses para saber o que é que íamos fazer. E só no meio da pandemia, por Zoom, é que nós fundámos, porque só tínhamos dois caminhos: ou ficávamos parados, ou então avançávamos. E como não sou uma mulher de baixar as armas, fui em frente, fomos com todos os produtores que quiseram também ir em frente, e até ao final desse mesmo ano, em 2020, nós tivemos para aí cerca de 35 a 40 inscrições na Apeno, o que foi fabuloso, porque assim, eu quando aconteceu a pandemia,
a interrogação era se iríamos ter associados. Pronto, portanto, acabou por ser uma surpresa, no meio da pandemia, tantos associados a surgirem, e depois, entretanto, começámos a crescer 34% ao ano, portanto, sempre com produtores de vinho e outras empresas de animação turística e de agências de viagens, como já disse, e restaurantes e hotéis. Fazem parte, este leque de empresas fazem parte dos nossos associados, sendo que, obviamente, cerca de 85% são produtores de vinho, sejam eles turismo rurais ou outro tipo de turismos, pronto. Portanto, enfim, eu posso dizer que temos crescido muito. Temos encontrado e apontado junto do governo os principais problemas do setor. Nós, quando falamos em enoturismo, como lhe disse há bocado, enfim, o enoturismo não tem, nós falamos todos de enoturismo, mas não existe uma definição oficial de enoturismo. Portanto, nós quando pensamos em turismo ou quando pensamos em vinho, existe um conceito oficial, não é? Sabemos o que é que cada uma, o que é que estamos a falar. Sobre enoturismo, há muita gente que ainda tem dúvidas. O que é o enoturismo? É empresas com dormida? É empresas sem dormida? Pode ser só uma sala de provas. Há uma falta de conceito oficial de enoturismo que nós, obviamente, ajudámos também a criar. Para nós é a experiência, é o storytelling, é realmente todas as experiências que se vivem ao redor do vinho. E não só definimos oficialmente esse conceito, como também dissemos e apontámos o dedo para mostrar que o enoturismo não era considerada uma atividade económica pelo governo. Ou seja, era uma atividade, portanto, achámos que para ter métricas, para as pessoas desenvolverem o enoturismo, eram necessárias métricas. E essas métricas são dadas, como sabe, pela CAI, pela Ok. Classificação de Atividade Económica. Económico. Portanto, assim, a partir do momento em que uma empresa de enoturismo não tem CAI, em que o enoturismo não é considerado uma classificação de atividade económica, muito dificilmente, a não ser por estimativas, que é o que nós temos através da faturação dos nossos associados, mas raramente temos estimativas certas que que possam permitir a um empresário, por exemplo, ou a um académico, ou a um estudante, ou a quem quer que seja, quando pergunta as métricas, elas não existem, portanto, não há uma base de trabalho para que as pessoas possam trabalhar o enoturismo. Portanto, isso foi logo a primeira coisa que nós apontámos. Eram necessários estudos, eram necessárias métricas. Entretanto, já há muito tempo passou, já passámos por três secretários de Estado, já fizemos 30 por uma linha. É muito difícil num país burocrático como o nosso ultrapassar esta situação e, portanto, nós encontramos uma solução que supostamente as empresas de animação turística têm, que é o registro, o RNAT, e Certo. portanto pensámos que seria interessante também criar, já chegámos a essa conclusão, porque depois de tantos pedidos ao INE, de tantas chamadas de atenção ao governo, já que não nos permitem ter essas métricas, decidimos então avançar, e é isso que estamos a trabalhar em todos os projetos, para termos um registro para o enoturismo. Entretanto, também, se pensarmos nos profissionais de enoturismo, também não existe, por exemplo, um código IRS para o profissional de enoturismo, portanto, é muito complicado quando uma pessoa quer ir trabalhar para o enoturismo, não existe uma carreira dedicada ao enoturismo, ou não existe apenas o número do profissional de enoturismo. Claro. Uma pessoa, se quiser, por exemplo, imagine o turismo no espaço rural. Imagine que tem enoturismo. Imagine que um profissional quer ir trabalhar para essa área e é contratado, se calhar, como diretor de hotel e não como profissional ou diretor de enoturismo, não é? Pronto, portanto, há aqui também uma lacuna na questão da profissionalização do setor. Pronto, e depois com isto tudo, pronto, falta legislação, faltam regras, não é? Hum. Regras que há já algumas regras de qualidade, através de selos de qualidade, o que quiser chamar, mas não há uma legislação que seja minimamente
simplificada, não estou a falar de uma legislação complicada, estou a falar de uma legislação que seja mínima para que os parâmetros de qualidade sejam interessantes para quem se quer dedicar ao enoturismo sem grandes complicações, mas que exista alguma coisa. Eu sei que o governo hoje em dia quer descomplicar e acho muito bem e quer desburocratizar, mas no caso do enoturismo, a partir do momento em que não existe nada, não se pode simplificar nada, Já, não é? já está a complicar. Já está. Há quem defenda com o enoturismo que hoje vale 30% dos negócios dos vinhos. É pouco, é Concorda? pouco, É é pouco? pouco. Ok. Nós temos Já estou desatualizado. já está desatualizado, José. Nós temos feito bastantes inquéritos e perguntas aos nossos associados e posso lhe dizer que atualmente entre os nossos associados claro que obviamente há pessoas a quem há de representar os tais 30%, mas a principal fasquia que responde a essa questão já representa entre 60% a 80% da faturação dos vinhos. Estamos a falar mais de pequenas empresas, obviamente, porque as grandes empresas têm sempre distribuição organizada e também exportação e tudo mais. Mas as empresas de enoturismo pequenas, principalmente as mais pequenas ou de média estrutura, já representam entre 60% a 80% da faturação. E isso é muito. Isso é muito. E é também vamos lá ver, um tema muito interessante de aprofundar, até porque pode ser uma grande solução para a questão da diminuição do consumo de vinho, não é? Nós estamos a Sim. atravessar uma crise, como sabe, a nível internacional, não é só nacional, é internacional, e portanto. Quer dizer, acho que se o enoturismo funcionar bem, se houver interesse no desenvolvimento e na profissionalização do enoturismo, pode ser uma arma incrível para que essa diminuição de consumo não continue a diminuir, ou antes, pelo contrário, ou se mantenha, ou aumente, ou haja um aumento de consumo outra vez. Portanto, tem é que haver uma profissionalização e muito trabalho por parte dos produtores. Nós costumamos dizer, e andamos sempre a chatear, entre aspas, as entidades oficiais para trabalharem nesse sentido, mas o produtor também, as empresas que praticam enoturismo, também têm que trabalhar um bocadinho, também têm que fazer o seu trabalho de casa e têm que investir nesta área, na profissionalização desta área e na estruturação da oferta, que é importantíssima. A estruturação da oferta é fundamental. Não é a pessoa chegar lá à quinta ou à herdade e querer fazer uma visita e uma prova de vinhos. Não, tem que haver uma estruturação da oferta, tem que haver um, um programa feito para que as pessoas sabem que têm vários serviços e produtos à sua disposição de uma forma organizada e profissional. E depois também, no meio disto tudo, também tem que haver uma profissionalização dos próprios recursos humanos, que também é outra questão que nós trabalhamos e que sabemos que é uma dificuldade em todo o país, não é só no norte nem no sul, é em todo o país e nas ilhas. Há falta de recursos humanos nesta área. E, portanto, é preciso cada vez mais trabalhar e ser cada vez mais profissional, porque senão não chegamos a lado nenhum. O português às vezes deixa um bocadinho andar e facilita muito nessa área, mas, eh, mas não pode ser. Temos que começar a ser profissionais, até porque, deixe-me dizer-lhes, é que eu acho, considero e tenho a certeza, devido às viagens que já fiz na vida, a nível nacional e internacional, que quando nós somos bons profissionais e temos bons enoturismos, somos tão bons como qualquer outro país. E ainda por cima temos esta questão da hospitalidade, que somos melhores que muitos países. O português gosta muito de receber, é muito hospitaleiro, é muito simpático. Acham sempre que os estrangeiros estão muito magrinhos e têm que sair de lá bem alimentados e a beber um bom vinho. Isso é excelente. Eu ia lhe fazer uma questão mais pessoal. Li Diga. também que organiza viagens
ligadas ao enoturismo por esse mundo fora e, e gostava que nos falasse de uma delas que tenha ficado na sua memória e que nos possa explicar e que possamos perceber o que é isto do enoturismo bem feito, Bom, eu acho, lá eficaz, está, eu acho que qualidade. nós, no nosso país, seja no norte ou no sul, temos excelentes exemplos. Por exemplo, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo ou a Tabodela, agora estou-me a lembrar do Grupo Amorim, são excelentes exemplos, por exemplo, na região do Douro e do Dão, ou então, por exemplo, a Malhadinha Nova ou o Sobroso, no Alentejo, são excelentes exemplos de que não ficamos atrás de nenhum outro país a nível de enoturismo. Agora, obviamente, nas viagens que fiz, há exemplos maravilhosos, não é? Eu acho que a Itália, a África do Sul, e Espanha são os melhores exemplos de enoturismo. Eu acho que, assim, aquela adega que me ficou na memória pela beleza arquitetónica, pelo serviço, pela excelência e a qualidade dos produtos e do serviço, foi a Antinori, na Toscana. É assim, é uma adega maravilhosa. Eles estão muito bem preparados, é de um profissionalismo ímpar. É assim, peço desculpa, tem inclusivamente restaurante, tem provas de vinho maravilhosas que vão das mais baratas, enfim, não são muito baratas, mas pronto, vão das mais acessíveis, vá, às de topo e de luxo, porque têm referências, toda a história da Antinori, não vou estar aqui a contar a história toda, mas é maravilhosa. Eles realmente tiveram um papel muito interessante na revolução, dos vinhos na Toscana. E, portanto, enfim, sem dúvida que essa adega, é daquelas que, e a nível arquitetónico, é maravilhoso. Portanto, realmente não, Espetacular. é muito interessante. Agora, E, depois há outros exemplos, obviamente, e agora, assim, uma super conhecida, em França, a Smithot Lafite, não é? Que tem a Caudalie, que é super relevante, embora os franceses, por exemplo, nem sejam muito hospitaleiros em relação, quando sim, comparados connosco, ou os italianos, ou os espanhóis. Mas também, como têm ótimos vinhos, pronto, o enoturismo às vezes pode não ser tão desenvolvido como mais cá para baixo na Europa, mas tem uma excelência de vinhos, obviamente, e também quando tem um serviço completo, como por exemplo esta adega, acho que é muito interessante. Tem hotel, tem arte no meio das vinhas, tem loja, tem o Spa da Caudali, que é super conhecido. Enfim, há bons exemplos em todo o mundo. Todo o mundo. espe- espetacular. Se me permite, passávamos aqui para as questões dos nossos participantes. O Muito José bem, Carlos ainda não estou no Cabrita, chat, animei-me aqui, o deixa-me José lá o José ver. Carlos Cabrita manda cumprimentos de Albufeira, diz espetacular a grande mestre, senhora Maria João de Almeida. Oh, obrigada. Eu agora Aqui estava a a ver onde é Alice que. Couto pergunta, doutora Maria João, na sua opinião, o que é que Portugal devia fazer para ser um dos melhores destinos de enoturismo do mundo? Do mundo. Bom, nós já somos, Alice, nós já somos, só que não nos sabemos vender, ok? Eu acho que lá está, isso tem muito a ver com o português que acha sempre que lá fora é que se faz sempre melhor. E a coisa não é bem assim. Eu acho que existem maravilhosos exemplos em Portugal, das adegas mais pequeninas às adegas maiores. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na Bairrada, não sei se alguém conhece, a Quinta das Bajeiras, que é uma adega pequenina, do Mário Sérgio, do produtor Mário Sérgio, que se considera um vinheron, portanto, é uma pessoa que vive para a vinha, está sempre em cima do acontecimento, a sua vida e a da sua família é completamente dedicada ao enoturismo. Então, quando nós vamos à adega, que é uma adega pequena, não estamos a falar de uma adega, estamos a falar de um produtor pequeno, na Bairrada. Eles têm tipo uma loja e têm a adega propriamente dita, e depois tem um sítio onde as pessoas podem almoçar ou fazer algumas atividades de enoturismo e a prova de vinhos e tal. Portanto, não é uma adega bonita por aí além, nem fantástica, mas a família e a hospitalidade é tão grande e a qualidade dos vinhos é tão boa que, apesar de ser pequena,
eu já fui a muitos sítios no estrangeiro onde as adegas eram lindíssimas e maravilhosas e os vinhos eram ótimos, mas não éramos recebidos com tanta hospitalidade e tanto storytelling como ali acontece. É que, por exemplo, ele não está lá, mas às vezes, quando ele não está lá, por exemplo, às vezes está a mulher, ou está o pai dele ainda andado no trator, ou aparece o filho. Portanto, há ali uma adega muito vivida, muito hospitaleira e com serviço incrível, com oferta muito bem definida, nada de luxos, mas muito, 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 muito bem feita, com copos certos, à temperatura certa. Portanto, e eu estou a dar um exemplo de um pequeno produtor, que é um produtor que trabalha muitíssimo bem. E se uma pequena adega ou um pequeno turismo rural que tenha enoturismo ou uma parceria com um produtor ou qualquer coisa, trabalhar no sentido da excelência, consegue resultados tão bons ou melhores, até porque tem essa vantagem de ser mais próxima, não é? E mais próxima e ter maior familiaridade com o visitante do que as grandes adegas, aproveitar esse potencial para que o seu serviço cresça em qualidade e possa realmente mostrar-se como uma referência, apesar de ser pequena. Portanto, Alice, acho que é tudo possível. Basta trabalhar. É isso. A resposta é essa. Ok. O João Silva pergunta: já que falou que tem conseguido trabalhar com o governo para ajudar o enoturismo, ainda podemos dizer que existe muito trabalho pela frente? O que ainda falta fazer? Bom, eu falei dos problemas, mas as soluções ainda não estão. O que eu disse foi que fui apresentar ao governo, os problemas do enoturismo, de tal forma que, à medida que eles iam sendo identificados, nós fizemos um manual, a APENO, a Associação Portuguesa de Enoturismo, fez um manual chamado Pensar o Enoturismo, com todos estes problemas e outros que não falei aqui, que foram encontrados no enoturismo e que nós fomos apresentar ao governo e que estamos ainda à espera de muitas soluções. Mas também, tal como, enfim, associação empresarial que somos, não ficamos à espera que se resolva tudo. E por isso é que eu disse, por exemplo, que se nós não tivermos, ainda agora houve a revisão de CAI feita pelo INE e nós não conseguimos a CAI para o enoturismo. Pronto, e portanto fomos pedir ao governo, já que não tínhamos conseguido a CAI, fomos pedir um registro de enoturismo ao secretário de Estado. Entanto, já lá vão uns meses. Já lá vão uns meses, ainda estamos à espera. Já lá fomos outra vez para perceber se estão a estudar o assunto. Enfim, estamos sempre à espera de uma resposta. Ainda não conseguimos. E por isso é que já estamos a ponderar criar nós um registro empresarial, que é para nós podermos ter umas métricas mais confiáveis do que somente as estimativas, Mas não o é? que acontece aí é que não estarão no limbo a agricultura e o turismo. Eu tenho a certeza, eu tenho a certeza. Eu acho Porque, que eu costumo dizer que esta tutela não sim. deveria ser só do turismo. Eu não sei se isto é uma ilusão, se conseguiríamos trabalhar, mas eu acho que com regras bem definidas para a tutela da agricultura e para a tutela do turismo, se houvesse uma guarda partilhada do enoturismo entre estes dois setores, esse é um trabalho fundamental. Embora, enfim, o turismo agora já tenha aberto um bocadinho os olhos e já esteja a trabalhar com as comissões vitivinícolas, por exemplo, as entidades regionais de turismo já trabalham com as comissões vitivinícolas, o que é importante, não é? Sim. E haver este diálogo entre estes dois setores, porque há muita gente no turismo que não sabe de vinho, e isso é impensável para quem quer praticar enoturismo, e vice-versa. Portanto, não pode ser. E no vinho não basta só a hospitalidade e a vontade de receber e tratar as pessoas muito bem. Tem que haver um serviço de qualidade que se vai buscar ao turismo para poder servir melhor o visitante. Portanto, tem que haver uma troca de informação e de trabalho conjunto para que estes dois setores se completem e possam servir o enoturismo, sem Eu dúvida. acho, eu acho que o melhor a fazer é cada um dos players inscrever-se na Apeno Eu e acho que dar sim, força à devem, associação. É isso que eu acredito no associativismo, que é para representar a classe e os interesses. E os sem interesses dúvida. de quem Sem desenvolve dúvida. atividade. Eu posso garantir é que nós somos muito chatos, somos muito chatos
não ficamos calados porque achamos que o enoturismo tem que ser trabalhado com seriedade. Isto é tudo uma piada, repare, estamos num país onde os pilares da estratégia do turismo em Portugal é o enoturismo. Mas depois o enoturismo não tem nem conceito oficial definido, nem legislação, nem é considerado uma classificação de atividade económica, nada. E muitos outros problemas que existem e que têm que ser olhados com seriedade. Acho que basta de trabalhar no limbo, que é o que andamos a fazer, não é? Claro. Continuando nas questões, Rui Santos, face ao que nos está a falar sobre o enoturismo, as vindimas ainda são a altura mais importante do enoturismo em Portugal? Ou, hoje em dia, esta já não é unicamente a principal época alta? Eu acho que a época alta continuam a ser as vindimas, sem dúvida. As pessoas têm uma. Mas isso em todo o mundo, não é só cá em Portugal. As vindimas são o ponto alto, é como, por exemplo, as visitas às adegas. É tudo muito bonito, mas o que as pessoas gostam mais no final da visita é ir provar o vinho e comer uns petiscos. Portanto, a nível das épocas, é sem dúvida a vindima a maior época para chamar a atenção dos visitantes. Mas fala-se muito que há muito turismo na cidade, não é? E o grande segredo aqui é a criatividade que nós temos que ter para ir buscar os turistas que vêm depois ao longo do ano, porque hoje em dia nós já temos turismo nas grandes cidades ao longo de todo o ano, não é? Eu posso lhe dizer, por exemplo, eu moro aqui em Lisboa e moro na Graça, e sempre que eu vou ali acima ao Largo da Graça, eu só vejo turistas. Todo o ano, já. Não só alguns que até já cá vivem, que já não podem ser considerados turistas, mas aqueles que vivem, que visitam o país e estão nos Airbnbs, que eu tenho aqui todos à volta, e às vezes eu nem ouço português. Atenção, portanto, estamos num momento em que há muitos turistas ao longo de todo o ano e cabe ao produtor ou às empresas que praticam atividades de enoturismo, não é só ao produtor, como já referi, cabe ao produtor descobrir programas, fazer a estruturação da oferta de uma forma gira e criativa, com fatores de diferenciação, e divulgar isso nos sítios certos. Portanto, há aqui um trabalho de casa que as empresas de enoturismo também têm que fazer. Não é só as entidades oficiais, era aquilo que eu dizia há bocadinho. Sim, Portanto, tem que haver um trabalho, arranjar parcerias, por exemplo, das empresas que estão no interior com hotéis nas grandes cidades, para começar também a trazer as pessoas para outras zonas do país. E esse é um trabalho que tem que ser feito principalmente pelas empresas produtoras e pelas entidades, as câmaras municipais também, para chamar a atenção para o turismo da região, ou as comunidades intermunicipais também têm feito um trabalho, algumas têm feito um trabalho de giro no enoturismo. Portanto, é uma questão de um esforço conjunto, mas as claro. empresas produtoras também têm o seu quê de papel muito importante para essa estruturação da oferta, não é? Claro. Tomás Ferreira, quais as nacionalidades que mais visitam Portugal à procura do enoturismo? Americanos e brasileiros são os nossos principais públicos. Eu não lhe sei dizer agora, não tenho aqui as percentagens, mas sem dúvida que os brasileiros, pela sua proximidade, não é? Sendo o país irmão, continuam a procurar muito os nossos enoturismos. Continua a ser o grande público de Portugal. E depois os americanos, cada vez mais, fruto também da promoção que se tem feito ao longo dos últimos anos nestes mercados, também é um dos principais públicos. Depois há outros que estão a emergir, ainda agora, olha, estive na Argentina, que é um público que cada vez tem maior curiosidade pelo nosso país. É um público emergente, é certo, assim como, olha, por exemplo, o México. Há assim países que a gente acha que não tem nada a ver com vinho, como o México, não é? E afinal tem feito muita coisa pelo vinho e pelo enoturismo nos últimos anos.
Pronto, e depois a nível europeu continuamos a ter também muitos ingleses e agora estamos a querer puxar muitos espanhóis também, por causa desde a pandemia, como não podíamos sair muito e não podíamos andar de avião e estava tudo fechado e mais não sei o quê. Houve muitas empresas e muitas entidades do vinho e do turismo que tentaram também puxar, e hoje em dia fazem-se muitos eventos luso-ibéricos, não é? Pronto, portanto, tem havido um movimento muito interessante nesta área. A Ana Margarida pergunta: na sua opinião, qual é hoje em dia o maior desafio para quem quer trabalhar o enoturismo? A mão de obra, portanto, presumo que seja quem quer investir no enoturismo. Qual é que é o maior desafio? Sim, é um dos maiores desafios, sim. E talvez também a falta de formação, a formação que se dá hoje em dia ainda não é perfeita, mas já se dá muita coisa e já há coisas interessantes. Hoje em dia já há, mas ainda falta muita coisa. Agora, a mão de obra é provavelmente o grande problema, de tal forma que até há muitas empresas maiores que têm maior capacidade financeira e que já pagam bem acima da média, e às vezes nem assim, não é? E depois, muitas vezes, às vezes até há muitos concorrentes para esses lugares, mas depois, como não são bem aquilo que as empresas querem, portanto, pode até haver mão de obra que concorre, mas depois não é nada daquilo que a empresa pretende, não é? Sim, claro, Portanto, eu acho que é as duas coisas, é a falta de mão de obra e a formação adequada para esta área. claro. Avançando. A Dulce Maria pergunta: existe algum projeto de enoturismo em Portugal que podemos dizer que é realmente muito inovador e o que o distingue dos outros? Pá, eu acho que há vários enoturismos que têm situações diferenciadoras. Ah, sim, a nível de criatividade, talvez o último grande enoturismo que fez assim um tchan é o UAU, não é? O UAU tem muitos museus, enquanto que ali nas Caves de Gaia estamos a falar só de pipas. O UAU são vários museus e tem muitas atividades, também muito ligadas às novas tecnologias. Eu acho que isso foi uma boa pedrada no charco a nível de inovação, não é? A inovação ali, fez a sua diferenciação. Mas depois também depende das regiões, não é? E depende das particularidades de cada propriedade. Sei lá, por exemplo, eu falei há bocadinho da Herdade de Sobroso. Estamos a falar de não sei quantos mil hectares, onde as pessoas, por exemplo, podem fazer um verdadeiro safari. Eu não me lembro de outra adega que tenha uma reserva natural tão rica a nível de fauna e flora como a Herdade do Sobroso e que façam safaris. Onde podemos ver desde gamos, javalis, pássaros diversos, várias espécies também de árvores e portanto, fauna e flora que nunca mais acaba, não é? Sei lá, por exemplo, temos ali, agora também me estou a lembrar, peço desculpa por falar de diferenciação, agora estou-me a lembrar ali do Alentejo, por exemplo, a zona da Vidigueira, de Vila de Frades, que tem a parte das talhas, eles aproveitaram esse potencial para fazer um enoturismo diferenciador. Claro. Nós até podemos ter esses recipientes que só se podem chamar talhas na Vidigueira, não sei se sabem disso. Não, não, Em outras partes do país tem que se chamar ânforas. claro. Mas ali é onde se concentra toda essa riqueza das talhas, não é? E dos romanos, e essa maneira de vinificar pelos romanos. Portanto, é também um aspecto diferenciador. Sei lá, as casas do couro, na Beira Interior, vamos para outro exemplo. As casas do couro, basicamente, os proprietários foram comprando casinhas de uma aldeia e basicamente os quartos que têm e as casinhas eles recuperaram e alugaram. É um tipo de enoturismo diferente, não é? Sim. Portanto, essas diferenciações é que têm que ser percebidas pelo próprio produtor. O que é que ele tem, o que é diferente dos outros? É isso que temos que pensar, não é? É isso que temos que pensar. O que é que eu tenho que é diferente dos outros?
O que é que podemos fazer? Sei lá, eu sou o único que tenho na região um programa com um passeio de balão. Estou para aqui a inventar, não é? Ou outra situação qualquer. Portanto, eu acho que a criatividade depende. Por exemplo, eu lembro na pandemia. Agora voltando a falar do Alentejo, desculpem lá, porque realmente o Alentejo tem muitos e bons exemplos de enoturismo. Por exemplo, a adega Maior, na época da pandemia, foi a primeira adega que eu me recordo a fazer yoga na adega. Eles contrataram uma professora de yoga e eles tinham ao ar livre, já que não podiam ter visitas, faziam as visitas às vinhas, a prova de vinho ao ar livre e ainda faziam yoga. Eu acho isto super Fantástico, criativo, não é? fantástico, fantástico. Pronto, Espetacular. portanto, há que ter criatividade, há que inovar, hum, e pronto, e trabalhar. E trabalhar. Claro. A Sandra Madeira pede desculpa que perdeu a informação do nome da adega da Bairrada. Se pode mencionar Quinta das novamente. Bajeiras, Quinta das Bajeiras. O produtor é o Existe, Mário Sérgio, ele é super conhecido. existe alguma formação que referencie para o enoturismo? Também a Sandra Madeira. Bom, enfim, nós já fizemos, a Apenas está ligada a muitas universidades e muitos politécnicos do país e faz muitas conferências, ok? Quando nós nascemos, passado um ano, mais ou menos, sensivelmente, nós fizemos uma parceria com a Universidade Lusófona em que fizemos uma pós-graduação dedicada ao enoturismo que foi um sucesso e depois ainda houve uma segunda edição e depois, quer dizer, não conseguimos mais acompanhar, nós não somos um centro de formação, quisemos, no fundo, dar um exemplo do que é que poderia ser uma boa formação. Essa formação tinha muito de teoria e de prática, ok? Muitas conferências com casos muito práticos. Mas eu penso que eles não continuaram e nós também não conseguimos. Agora, damos muitas conferências, há muito, agora já há algumas pós-graduações dedicadas ao enoturismo, mas se me perguntarem qual é a melhor formação dedicada ao enoturismo, neste momento, para quem quer tirar um mestrado, eu acho que a Wintour, da Universidade do Porto, é provavelmente o curso, o mestrado, a formação, vá, com maior interesse, nesta área. Pronto, uma coisa assim mais à la longue. Relativamente a formações de enoturismo, a APN faz algumas formações, não tem conseguido nos últimos tempos por falta de tempo, mas agora pusemos um projeto europeu, e para os nossos associados vamos dar formações gratuitas. Portanto, quem se quiser inscrever na APN terá formações gratuitas, embora essas formações não sejam tão completas como, por exemplo, o mestrado que eu estou a indicar, não tem nada a ver, não é? Portanto, há um programa, obviamente, serão uns quantos dias, mas não será uma coisa tão abrangente como esse mestrado, que já envolve muitas matérias e maior aprofundamento da matéria. O Helder Tavares pergunta: qual é a região que melhor está preparada para o enoturismo? Em Portugal, Sim. o Alentejo. Sem dúvida nenhuma. O Alentejo, porque só por uma razão. O Douro também. Bem, as duas grandes regiões de enoturismo em Portugal é o Alentejo e o Douro. Ok? Não há segredo. Agora, o Alentejo tem uma vantagem. É que, não tendo aquela paisagem maravilhosa do Douro, mas também é muito bonito, não é? Tem uma planície maravilhosa e mais fácil de percorrer do que o Douro. O Douro é mais complicado para percorrer. Por outro lado, tem mais de cento e tal adegas a praticar enoturismo, atividades com estruturação da oferta, e tem muita variedade, tem muitas adegas, umas com estadia, outras sem estadia, umas com mais atividades, outras com menos atividades, umas mais criativas, outras menos criativas, mas na verdade o Alentejo neste momento a nível de oferta, é aquela que trabalha melhor e tem maior diversidade. E depois o Alentejo tem sido pioneiro em várias frentes. Atenção, foi o primeiro a ter o selo para a sustentabilidade, foi o primeiro a ter formações para o enoturismo. Foi o Agora primeiro a ter vamos, uma estamos a delegação da APENO.
Estamos a desenvolver um projeto piloto com eles para ter o selo do enoturismo. Portanto, realmente, neste caso, o turismo do Alentejo trabalha muitíssimo bem. Mas atenção, eu estou a dizer isto, mas este potencial existe em todo o país. Existe em todo o país. Nós temos regiões lindíssimas. O nosso país é pequenino, mas tem regiões maravilhosas. E com tanto potencial, por exemplo, os Açores, que têm meia dúzia ou um bocadinho mais de enoturismos, tem um potencial incrível que, se for bem trabalhado, epá, pode ser uma das regiões que melhor enoturismo de alto nível pode fazer, porque as experiências que pode organizar são maravilhosas, naquela paisagem maravilhosa e linda. E com todo o storytelling que eles têm das vinhas plantadas na pedra, e todo aquele storytelling e os produtores que lá existem, e já com bons exemplos. Agora estava-me a lembrar da Azores Wine Company. Quem não conhece a Azores Wine Company, na Ilha do Pico, é maravilhoso, não só a nível de arquitetura, como a nível de serviço e de excelência. Quer dizer, há tanta coisa boa em Portugal. Se as pessoas souberem aproveitar esse potencial, qualquer região pode ser boa, desde que a pessoa tenha uma boa oferta e que trabalhe bem. É tão simples como isso, e procure a excelência do seu serviço, não é? Mas pronto, é isso. Mas respondendo muito focadamente a essa pergunta, é o Alentejo, por todas as razões que mencionei. Obrigado. O Rasmus Forman faz uma afirmação. Facilito grupos de enoturismo. A vindima não é muito crucial para os meus grupos. O A que é? vindima não é. Pois Não, não claro, é. eu não sei qual é, pronto, não sei quais são as atividades. É assim, a percepção que nós temos junto dos nossos associados é que a vindima é uma das principais atividades. Agora, depende o que é que esta pessoa, esta empresa que me perguntou isso, desenvolve. Se calhar ele tem atividades mais interessantes do que a vindima, ou lá está, não sei. Não Claro. sei responder a isso. Agora, dentro dos nossos associados, a Vindima e em todas as regiões, até porque, deixe-me dizer-lhe, não é só o facto das empresas promoverem muitas atividades nesta altura, são as próprias regiões, não é? Sim. As próprias regiões, na época de Vindima, promovem festas do vinho e sei lá, olha, estava agora a lembrar-me de Setúbal, que tem há anos a festa da Miss Vindima. Quer dizer, pronto, cada região depois inventa à sua maneira para promover um dos produtos melhores da região. Agora, pronto, isso depende também de cada empresa. Se calhar a empresa em questão faz outros tipos de atividades que se calhar até têm melhor resposta Claro, ou, claro. não é? Melhor adesão. Melhor adesão. O José Pereira, estou a começar o meu projeto de enoturismo no Dão. Qual o melhor conselho que me pode dar? Ui, essa conversa é tão longa. Podemos ir tomar um café um dia destes, ou um copo de vinho. O conselho é trabalhar com profissionalismo. Há uma coisa que eu costumo dizer, que é as pessoas, todo bom português, tem alguém conhecido relacionado com vinho ou com enoturismo. Algum amigo, algum tio, algum conhecido, enfim, qualquer um de nós conhece alguém ligado a esta área. Ou então tem também a família ligada a esta área, não é? Às vezes herda-se um pedaço de terra, acha-se que o vinho e o enoturismo estão na moda e começamos a fazer um projeto. O que eu digo às vezes a essas pessoas, não estou a dizer que é este o caso, atenção, mas o que eu costumo dizer é que para se perceber o que é que estamos a fazer, tem que se estudar primeiro, o que é que temos que fazer. Estudar o setor, procurar respostas, procurar pessoas que sabem da área para poder ajudá-los nos projetos, perceber da hospitalidade, perceber de vinho, levar a coisa a sério, não é uma brincadeira. Eu posso-vos dizer que eu conheço alguns produtores de vinho que começaram, e isto até é mais no vinho do que no enoturismo, mas obviamente agora dedicam-se a isso. Mas houve muitas pessoas que começaram o vinho como um hobby, acharam que iam conseguir ter a sua profissão, e há vários, desde médicos, advogados ou outras profissões que começaram a dedicar-se ao vinho e ao enoturismo.
e que a certa altura perceberam que não podia ser um hobby, tinha que ser uma coisa profissionalizada. E portanto é isso que eu digo. Quem que se quer dedicar ao enoturismo, tem que perceber bem naquilo que se vai meter, e trabalhar de uma forma profissional, porque senão é mais um no meio de tantos. E atenção, por exemplo, ali no Dão, tem ótimos exemplos de enoturismo e também há um potencial enorme que pode ser aproveitado se for trabalhado profissionalmente, tá? O Dão é uma das minhas regiões de eleição, é? Apesar de eu dizer que, e é verdade que o Alentejo é uma das mais completas e o Douro, mas eu adoro, sou uma apaixonada pelo Dão. Eu adoro os vinhos do Dão. Também eu. O Filipe Bastos pergunta: deviam, por exemplo, as universidades ou centros de formação apostar em cursos especializados em enoturismo? Sim, já existem, como disse, já houve várias pós-graduações, já houve uma pós-graduação além desta da lusófona, já houve na Europeia, já houve, eu creio que no Politécnico de Viseu, no Porto, agora há uma, que foi agora lançada há pouco tempo. Já houve em Porto Alegre também, na Escola de Hotelaria de Porto Alegre. Já também, já houve, ou não sei se continua a haver, na Escola de Hotelaria do Estoril. Portanto, já há bastantes formações em enoturismo a surgir por Temos, aí. temos aqui no bate-papo uma série de promoção delas. Pronto, exato. Porto Já estão Alegre, a. da IES. Olha, não estou a ver, deixa lá ver. Pois, se calhar. Pronto, exato. A Ainda Susana bem. Grilo pergunta quem pode ser associado da Apeno e que serviços presta aos seus associados. Bom, qualquer pessoa, qualquer empresa que pratique atividades de enoturismo, pode inscrever-se. Nós, como lhe disse, não temos só produtores de vinho, nós temos também empresas de animação turística. Por exemplo, há uma no Douro, que é muito conhecida, que é a Pipa Douro, que é um barco que vai com passeios do rio super exclusivos, só para grupos premium. Portanto, eles são associados à Peno. Mas também, por exemplo, temos uma empresa muito gira que é a Ion Wine, que é um aplicativo, que é uma empresa, por exemplo, que presta serviço às adegas de entrega de vinho, ou seja, um enoturista quando vai à adega e compra vinho, para não ter que carregar com o vinho, porque vai ainda visitar mais três ou quatro adegas, esta empresa, esta aplicação, envia o vinho que a pessoa comprou para a sua casa, sem a pessoa se preocupar mais. Portanto, desde que esteja ligado a atividades do enoturismo, pode ser associado à Peno. Nós prestamos muitos serviços, nós temos um gabinete de serviços que presta consultoria gratuita aos nossos associados. Por exemplo, se alguém quiser, vou dar um exemplo, se alguém quiser concorrer a um fundo europeu, nós damos o apoio gratuito, dizer qual é dependendo do que a pessoa precisa, de encaminhar a pessoa para o gabinete que pode tratar disso ou dizer se existe ou não. Porque há uma consultoria primária, não é? Que se faz gratuitamente. Pois, se a pessoa quiser continuar o projeto, aí obviamente tem que pagar, mas um preço muito mais acessível do que encontraria lá fora, não é? Pronto. Depois há formações gratuitas que nós temos para os nossos associados. Podem também concorrer ao Prémio Nacional de Enoturismo de forma gratuita, enquanto que as pessoas que nós também aceitamos candidaturas para os melhores enoturismos de empresas que não são nossas associadas, mas essas têm que pagar para concorrer e não é pouco. Portanto, há vários serviços que são feitos e que são dedicados houve também descontos, falámos há bocadinho das formações, houve descontos nas parcerias que nós fazemos, há descontos para os nossos associados, e há muito aconselhamento. Por exemplo, nós fizemos um manual de higiene e segurança quando foi a pandemia, porque não existia. Existia para o vinho e existia regras para o turismo, mas não havia regras para o enoturismo. As pessoas não sabiam se podiam abrir a adega ou não podiam abrir. Portanto, nós tivemos o cuidado de fazer, conjuntamente com a Biosfera, que é uma empresa certificadora, um manual para juntar as proibições da parte do turismo e do vinho, do que é que podiam ou não fazer,
não é? Que era para orientar as empresas de enoturismo, porque ninguém sabia se podia abrir a loja ou não podia abrir a loja, se podia fazer visita ou não podia fazer visita, se fosse ao ar livre ou no interior, quer dizer, havia tantas questões e, portanto, nós tentamos sempre encontrar soluções para os problemas que vão surgindo no enoturismo, porque, como disse, não é um setor organizado, portanto, nós temos representado não só os nossos associados junto do governo, como encontrado soluções e prestado serviços, muitos deles gratuitos. Podemos dizer isso assim, desta forma mais resumida. Ok, muito obrigado. O Ricardo Gil afirma o seguinte: há muitas rotas de vinhos, mas parecem-me ser pouco consistentes, negócios débeis, pouco regulares. E pergunta: está correta esta minha percepção? Bom, as rotas do vinho têm que ser trabalhadas de outra forma. Não é que as empresas que estão nessas rotas do vinho sejam más. Muitas vezes não são. Só que as rotas é que não são dinamizadas da melhor forma. E quando eu lembro-me da palavra rota, eu fico um bocado assustada porque a maior parte não funciona, não é? Agora tem-se feito um trabalho mais consistente. Agora, por exemplo, aí no Porto e Norte, até tem feito um trabalho engraçado. Há uns anos a Rota do Dão também fez uma coisa engraçada. O problema é que depois estas rotas têm os conceitos que são muito interessantes ao início, mas depois têm que ser trabalhadas continuamente e às vezes não são. Portanto, a palavra rota já tem uma carga um bocado pesada porque é um termo que, como já há exemplos de rotas que não funcionam, as pessoas às vezes ficam de pé atrás, mas pronto, mas isso não é o trabalho, infelizmente, não é o trabalho da APENO. O trabalho tem que ser essas rotas muitas vezes são desenvolvidas ou pelas entidades de turismo ou pelas comissões vitivinícolas. Cada região tem a sua forma de trabalhar, Trabalhar. não é sempre a mesma, não são sempre as mesmas entidades a tratar das rotas. Portanto, mais uma vez, se houvesse um modus operandi de funcionamento das rotas, que inclusivamente fosse semelhante a todas as regiões, embora cada uma com as suas características, se calhar a coisa funcionava melhor. Mas pronto, cada um faz o que pode na sua região. O segredo, creio eu, é procurar dentro das rotas aqueles que trabalham melhor e servir e procurar esses exemplos dentro dessas rotas, não é? Claro. Isabel Azevedo coloca a OIV, em colaboração com uma universidade, creio que deve ser alemã ou dos Países Baixos, lançou o Relatório Mundial de Enoturismo 2025. Vemos que é uma atividade extremamente contributiva para a sustentabilidade de muitos projetos e pequenos produtores. Como poderíamos criar sinergias, espécie de banco das melhores práticas, para em uníssono afirmarem os nossos vinhos e o enoturismo português ao mundo? Essas perguntas são altamente profundas e é o que eu digo, ficávamos Sim, aqui 3 dias a falar. Bom, este trabalho de promoção do enoturismo e do vinho, não é? Português, tem que ser feito não só pelas associações, por exemplo, pela Vini Portugal e pela associação, pela APENO e outras associações que se possam dedicar ao enoturismo, mas também tem que haver um trabalho de casa dos produtores para todos juntos podermos fazer essa promoção de uma forma interessante e correta, não é? E profissional. Voltamos sempre à mesma, isto é claro. como uma Pescadinha de rabo pescadinha na de boca. rabo na boca, não é? Sim, Pronto, e estes estudos muitas vezes, enfim, eu ainda não vi com profundidade esse estudo, por acaso só dei conta dele ontem, ainda não o li, mas também não creio, enfim, tem que ser uma coisa mais abrangente. Percebi que não era um estudo muito abrangente, tem que ser um estudo mais abrangente, e também não são, os estudos podem sempre servir-nos de base mas depois temos que adaptar à realidade de cada país, não claro. é? Portanto, para mim, eu não me vou referir a esse estudo porque ainda não o vi, mas pronto, mas em breve o farei. Em breve o farei.
A Isabel Azevedo pergunta: na região dos vinhos verdes, como classifica o nível atual de desenvolvimento do enoturismo? Numa região tão autêntica e rica culturalmente, muito procurada atualmente por turistas brasileiros e americanos, que conselhos poderia dar para impulsionar este setor na região? Bom, os vinhos verdes também têm um potencial imenso, não é? Porque os vinhos verdes já começam, assim, a nível, como devem saber, a nível internacional, os vinhos do Douro são os mais reconhecidos lá fora. Os vinhos alentejanos começaram também, à conta do turismo, começaram a ganhar grande força, mas os vinhos verdes, a região dos vinhos verdes, por causa da questão do vinho verde e da história que se conta à volta do vinho verde, que na verdade é vinho branco, não é vinho verde. Pronto, tem uma sua graça e como é um vinho fácil de beber e e interessante mais comercial, vamos dizer, embora hoje em dia haja grandes vinhos verdes, como grandes vinhos brancos da região dos vinhos verdes, mas sempre foi um vinho considerado mais fácil, mais descontraído e não sei o quê. Portanto, a CVR tem trabalhado muito bem esse conceito, tem continuado ao longo dos anos a trabalhar muito bem esse conceito, e o enoturismo está cada vez a despontar mais. Nós já temos bons exemplos de enoturismo na região dos vinhos verdes. Sei lá, agora estava-me a lembrar do Hotel Monverde, não é? Que faz parte da Quinta da Lixa, creio eu, ainda. Sim, sim. Portanto, o hotel é lindíssimo, tem uma decoração lindíssima, tem atividades giras, interessantes. Estamos a falar de um hotel muito bom. Ou então, por exemplo, a Quinta do Amial, que são casinhas que foram recuperadas e que hoje em dia pertencem ao Esporão, ao grupo do Esporão, e que também é um conceito muito interessante e muito bonito e luxuoso e tal, com alguma excelência. Depois temos outros, enoturismos. Agora lembrei-me destes dois, há mais com certeza, e há. Mas depois há exemplos mais modestos, que também podem, lá está, através da excelência do serviço, trabalhar para alcançar resultados bons, não é? E acho que à conta de todo o storytelling que se faz na região dos vinhos verdes e do trabalho que tem sido feito ao redor da promoção dos vinhos, os produtores e as restantes empresas que se dedicam ao enoturismo só têm é que aproveitar esse potencial e trabalhar e ir na onda, como se costuma dizer, não é? Claro. Temos aqui o Mário Monteiro, que aproveita este nosso evento para fazer publicidade, e bem, e é tão eficaz a publicidade dele, convida-nos para a festa do espumante do Alvarinho em Melgaço, este fim de semana, a visitar a aldeia de Sevide, a primeira aldeia de Portugal, e a ponte mais a norte, em que se pode conhecer, diz que até o IA já o conhece, portanto, ó Mário, fica o convite, José Martino, Espaço Visual, para me mandar um e-mail para convidarmos um tourism meeting consigo, para Exato. podermos. Eu no ano passado tive a dar fiz uma ação nessa feira. Foi muito giro. É uma feira muito animada. Espetacular. O Paulo da Silva Fresco. O que pode o enoturismo fazer pelo desenvolvimento rural e coesão territorial dos territórios de baixa densidade de Portugal? Tal como disse anteriormente, esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto entre o produtor que cria uma oferta diferenciadora na região, não é? Há uma coisa que se calhar quem se dedica aqui ao enoturismo já leu, ou se não leu, deveria ler, que é a Carta Europeia do Enoturismo. Ok? Pronto. E portanto, nessa Carta Europeia existem regras de boas práticas para o enoturismo, que é não só a diferenciação, como eu estou a dizer, das regiões, como também as boas práticas, o envolvimento com a comunidade local, o trabalho em conjunto, a criação de uma boa oferta, a criação de condições para que as pessoas possam receber visitantes, enfim, entre muitas outras coisas que a Carta tem e que, no fundo, é um apanhado de regras de boas práticas para a pessoa poder estar imbuída do espírito de como é que é desenvolver o território. Sem dúvida que sem o estudo dessa carta, embora eu acho que essa carta tem que ter uma atualização, nós também na APN já estamos a trabalhar nisso,
estamos a tentar atualizar, fazer um trabalho de atualização dessa carta, mas quem ainda não leu tem que ler, sem dúvida, a Carta Europeia do Enoturismo, porque aí a carta define que cada empresa na sua região tem não só que ser um agente económico que ajuda a desenvolver a região, como tem que trabalhar em conjunto e tem que respeitar as características dessa região. Portanto, é o estudo da região, das capacidades que essa região tem que faz com que o território seja diferenciador e que possa atrair mais visitantes. Sei lá, e depois juntar também outras atividades a boas práticas, não, a atividades diferenciadoras. Sei lá, por exemplo, nós estamos a falar do Dão, por exemplo. Por que não, num enoturismo mais perto da Serra da Estrela, imagine, a criar uma sinergia com uma atividade de uma estância qualquer de ski, imaginem, em que a pessoa, para além de ir viajar e conhecer os vinhos desse produtor, por exemplo, tem essa parceria com a estância de ski e vai também praticar desporto. Por exemplo, quer dizer, não vai ter, isso não vai ser possível, por exemplo, no enoturismo no Algarve. Eu não posso fazer uma parceria com uma estância de ski. Eu agora estou a inventar, só para vocês perceberem o que eu quero dizer. Portanto, não vou fazer, porque isso é impossível, não há estâncias de ski no Algarve. Portanto, nós temos que estudar o território, temos que estudar as comunidades locais, temos que perceber o que é que, o potencial de cada região e criar uma diferenciação para chamar as pessoas ao nosso território. É isso. É trabalhar e depois agarrar esse potencial e trabalhar em conjunto, que é uma coisa que o português às vezes não sabe fazer. Mas Então, pronto. isso os alentejanos dizem que faz a melhor, que até cantam agarrados uns aos outros. Exato, pronto. Portanto, é assim, isso é um problema que cada um tem que resolver da melhor maneira. Claro. Mas trabalhar em conjunto é fundamental, não é? Porque tem que haver assim, um trabalhador, um produtor ou uma empresa de enoturismo não pode, ou turismo rural, não pode trabalhar sozinho, não pode. Tem que trabalhar com outros, por exemplo, quantos parceiros locais eu conheço, por exemplo, que têm estadia. Vamos dar um exemplo. Um produtor que tenha estadia na mesma região de outro produtor que tenha estadia. Quando ele está cheio, é o primeiro a dizer: olha, nós não temos já estadia, mas vá ali ao nosso parceiro, à adega mais próxima, que é a 2 km, de certeza que eles têm. Pronto, tem que haver um trabalho de parceria, primeiro com os agentes locais, com as empresas locais, umas trabalharem com as outras para que a região possa crescer e depois, dentro da região, trabalhar com as entidades oficiais de cada região. Quer dizer, é um trabalho conjunto e cada região tem as suas particularidades. Nem vou entrar por aí, por isso é que eu estou a dizer que estas conversas demoram imenso tempo, porque depois nos vêm com exemplos de. Isto imenso tempo, já passou a nossa hora, Muito bem. passou-se muito bem, rapidamente. Nesta parte final, eu só peço à nossa conferencista se nos faz aqui um bocadinho o que é que nós devemos reter para a memória futura entre aquilo que foi a sua intervenção inicial e depois todas estas questões. Bom, eu acho que, enfim, tudo o que já falámos, não é? E que espero que tenha ficado alguma coisa, porque estas conversas são sempre muito profundas e nunca temos muito tempo. Mas eu acho que quem se dedica, ao enoturismo, mais uma vez, deve trabalhá-lo de uma forma profissional, deve ter, noção da realidade do enoturismo, que é um setor sem organização, do qual é preciso ter um conhecimento um pouco abrangente, que é para se poder dedicar à série a isto, e depois pensar e estar sempre atento ao futuro. Porque nós às vezes falamos só do presente, não é? Ou do passado, ou o que é que queremos fazer e estudar um bocadinho o que é que já foi feito, mas depois olhar sempre para o futuro. Eu costumo dizer que, apesar enfim, ter aprofundado muito nesta área, eu estou sempre atenta àquilo que se está a fazer lá fora e cá também, e acredito que às vezes também podemos ser nós o pioneiro desse pensamento enoturístico,
e pronto, e estarmos muito atentos àquilo, às tendências do mundo que possam ligar diretamente ao enoturismo para podermos trabalhar o melhor possível e com vontade e com seriedade. É isso, e profissionalismo. Maria João, muito obrigado. Foi um enorme gosto Muito tê-la cá. Foi obrigada. uma enorme lição sobre o enoturismo e o turismo rural. E despeço-me das nossas e dos nossos participantes, até de hoje a 15 dias. Iremos cá ter o senhor Alvarinho, o meu Ai, Marcelo Mendes, não? É colega o e Marcelo. amigo Anselmo Mendes, que nos vem falar sobre a sua experiência turística na Quinta da Torre. Um Caramba, beijo a todos, fantástico. muito obrigado, um beijo, um Obrigada. forte abraço, Obrigada a até todos breve. também. Tá, uma boa Até à noite. próxima. Obrigada, Beijo. obrigada.